Meu nome é Virgil e vou contar a vocês sobre uma série de eventos que aconteceram comigo nos últimos meses. A razão para isso é porque sinto que não tenho muito tempo e quero que as pessoas saibam o que aconteceu comigo. Sabe, nunca acreditei na ideia que existisse vida em outros planetas. Sempre pensei que, se existisse, certamente nos visitariam, ou por curiosidade, ou apenas pela necessidade de destruir algo. Tudo isso começou em novembro, quando eu estava no último ano da faculdade. Eu não era exatamente um estudante popular. As únicas pessoas que eu poderia considerar amigos eram um calouro chamado Cody e outro aluno do último ano chamado Yuri. Cody sempre foi uma pessoa muito tímida. Ele tem habilidades sociais muito pobres, assim como eu, e ele meio que se agarrou a mim. Eu realmente não me importei porque eu sei o que é ser tímido. Yuri, por outro lado, é meio o oposto de Cody. Ele é uma borboleta social, por falta de uma palavra melhor. Ele quer ser amigo de todos que encontra, o que leva a irritar as pessoas porque ele nunca para de tentar. Era um dia bem normal. Fui para as minhas aulas e saí com Cody e Yuri. Estávamos andando pelos corredores quando eu encontrei um panfleto na parede. Era um anúncio de um programa que precisava de voluntários para um projeto especial. Dizia que você ganharia um crédito extra pela participação e receberia $500. O que o projeto era não estava descrito no panfleto, mas mesmo assim chamou minha atenção. Um pouco de crédito extra e algum dinheiro não parecia ruim. Então olhei para o local. Era em uma parte da escola que eu nunca havia ido antes. Minha faculdade não era tão enorme e era dividida em zonas. Zona 1, onde ficavam os dormitórios. Zona 2 era para as aulas e Zona 3 era para onde todos iam almoçar. O panfleto dizia Zona 4, que eu nunca soube que existia. Algumas horas depois, tentei procurar a Zona 4 na minha faculdade e consegui encontrar um mapa antigo na biblioteca que mencionava a área. Dizia que a Zona 4 ficava a cerca de 1 quilômetro da minha faculdade, o que era estranho, porque eles adicionariam essa área tão longe do campus. Não pensei muito sobre isso, então me preparei e subi na minha bicicleta. Eram cerca de 17 horas quando cheguei à área. Não parecia realmente um campus universitário, parecia mais um laboratório de algum tipo. Era um prédio relativamente grande com uma antena gigante no topo. Havia um carro estacionado na frente e 3 pessoas paradas na entrada. Uma era uma mulher, que parecia muito baixa. Ela tinha longos cabelos negros e olhos verdes, e parecia muito nervosa. A segunda pessoa era um homem que era o mais alto de todos nós. Ele tinha cabelos castanhos curtos e olhos azuis e um corpo esguio. E por fim, tinha outro cara. Tinha mais ou menos a minha altura e era careca. Era o mais estranho do grupo. Tinha olhos acinzentados e olhava para os outros 2 com um olhar desconfiado que parecia como se não confiasse em ninguém. Ele se afastou dos outros e olhou para mim com uma expressão morta no rosto. Eu desci da minha bicicleta e caminhei até os outros 2 e me apresentei. Oi, eu sou a Lily, a mulher disse nervosa. Ela não olhou para mim enquanto falava. Sua voz era muito calma. Hey, eu sou Alex, o homem alto disse enquanto apertava minha mão. Ele parecia ser uma pessoa decente. Senti uma vibração de confiança nele. Eu perguntei sobre o careca e Alex me disse que seu nome era Quinn e, para não dar muita atenção a ele, ele fica quieto na maior parte do tempo e nem disse uma palavra a ninguém. De fato, não é muito de se expressar. Cerca de 5 minutos se passaram e alguém abre a porta e nos diz para entrarmos. Todos nós entramos e olhamos ao redor. O primeiro andar era a área de recepção. Era uma área meio degradada com uma mesa e um computador antigo em cima. As paredes eram de um cinza deprimente e o chão era de ladrilhos brancos.
Não havia janelas, exceto a porta e as luzes não muito fortes. Quem guiou a gente foi a secretária. Ela era uma mulher alta com cabelos loiros encaracolados e um sorriso meio inquieto. Era quase como se ela estivesse escondendo alguma coisa. Ela nos disse com a voz alegre que o chefe do projeto estaria aqui em breve e disse para esperarmos aqui. Todos nós acenamos com a cabeça e esperamos cerca de 15 minutos. Havia uma aura um tanto perturbadora pairando pelo local. Eu não sabia dizer o que era na hora, mas tinha. O chefe finalmente havia chegado e fomos recebidos por um homem baixo com um jaleco branco. Ele parecia estar na casa dos 40 anos e tinha uma barba preta. Seus olhos eram penetrantes e ele não tinha uma das mãos. "Olá, meu nome é Dr. Popper Witts", ele disse com um tom alegre. Sua voz era profunda e áspera. "Obrigado a todos por participarem do projeto Orion. O objetivo desse projeto é provar que não estamos sozinhos no universo, que em algum lugar nas profundezas desse sistema solar existe uma civilização de seres que iremos recebê-los de braços abertos." Ele estava realmente apaixonado pelo que acabou de dizer. Todos nós meio que olhamos para ele confusos. "Agora, eu sei que provavelmente pareço bem louco, mas garanto que não estou." Ele parecia um pouco nervoso quando eu disse isso. "De alguma forma, por favor, me sigam. Eu irei mostrar a todos vocês." Todos nós entreolhamos e eu encolhi os ombros. Então seguimos o doutor. E ele nos mostrou o complexo, contando-nos sobre vários quartos e deu uma resumida sobre sua vida. Ele tem procurado por sinais de vida extraterrestre por mais de 25 anos, e ele acredita que finalmente pode estar no caminho certo e que vai precisar de toda a ajuda possível. Claro que pensei que esse cara estava louco, mas ei, um pouco de dinheiro não faria mal. Depois de nos mostrar o local, ele finalmente parou em uma grande sala. Havia monitores em todos os lugares e algum tipo de rádio que parecia estar no centro da sala. "E é aqui que vocês vão me ajudar. É um trabalho bem fácil. Todos vocês ficarão assistindo esses monitores por 3 dias. E se virem ou ouvirem alguma coisa, falem pelo interfone aqui." Ele aponta para o interfone na parede. "Agora, devo mencionar que nenhum de vocês tem permissão para expor o propósito desse projeto. Trabalhei muito duro para chegar onde estou agora e não posso ter ninguém descobrindo o que é isso." Todos nós assentimos e ele nos mostrou nossos respectivos monitores. Ele nos contou o que cada botão faz e depois começou a se afastar. Olhei em volta e todos estavam fazendo seu trabalho, exceto por Quinn. Ele continuou olhando para mim. Na verdade, agora que penso nisso, acho que ele nunca parou de me olhar. Eu me senti muito desconfortável e tentei ignorá-lo e olhei para meu monitor. Não havia nada além de estrelas e planetas distantes. Era bem pacífico, honestamente. Depois de algumas horas, ouvimos o Dr. Popowitz falar por meio de um palestrante. "Todos podem ir para casa. Voltem amanhã às 18 horas. Eu gemi em descanso, me levantei e saí da sala. Eu chequei meu telefone e era 1 da manhã. Eu estava ficando muito cansado, então comecei meu caminho de volta para meu dormitório. Quando eu estava saindo, vi Quinn me encarando de novo. Fiquei irritado e perguntei por que ele não parava de olhar para mim. Ele não respondeu. Ele apenas continuou olhando. Por um segundo, eu podia jurar que seus olhos mudaram de cor. Eu me cansei e saí do prédio. Nada aconteceu no segundo dia, mas foi o dia quando... Aconteceu mesmo que ainda me lembro da data e hora exatas. 30 de novembro, às 23h21. Eu estava olhando para meu monitor quando de repente um barulho estranho começou. Parecia ser uma interferência. Todos olhamos em volta e percebemos que o rádio estava ligado. Parece que capturou algum tipo de transmissão.
Meus olhos se arregalaram e corri para o interfone e disse ao doutor que achamos que encontramos algo. Em meros segundos, ele entrou na sala e expliquei o que aconteceu. Ele correu para o rádio e começou a dizer freneticamente: "Olá, tem alguém aí?" Depois de algumas tentativas, alguém ou algo falou: "Por que você nos contactou?" A voz era profunda e perturbadora. Eu não quero fazer mal. Meu nome é Dr. Popowitz. Eu sou do planeta Terra. Queríamos provar que não estávamos sozinhos no universo." O doutor parecia muito animado. Não pude acreditar que realmente fizemos contato com outra vida. Tudo que eu pensava era mentira. Eu me sentia excitado e com medo. "Terra, aquele planetazinho asqueroso." A voz respondeu. "Sim, por tantos anos eu esperei por este momento. Por favor, podemos ver como você é?" O doutor estava em estado de pura felicidade. Após alguns segundos de silêncio, os monitores escureceram. Ligaram logo depois e foi quando os vimos. Olhamos com medo quando vimos os rostos dos seres com os quais fizemos contato. Eles tinham corpos longos e esguios, e suas cabeças eram anormalmente redondas e lisas. Seus olhos eram de um tom profundo de vermelho. Era quase hipnotizante. Eles não tinham boca e ainda assim podiam falar. A pele deles era como azul bebê e eles tinham garras no lugar das mãos. Senti um aperto no estômago e comecei a me questionar se fazer contato com essas criaturas era certo. Eu olhei para os outros e todos eles compartilhavam o mesmo olhar que eu, exceto pelo Dr. Popowitz e Quinn. Eles tinham um olhar de empolgação como se fosse o que eles queriam. O doutor começou a rir como um louco e então se vira para nós. "Todo meu trabalho valeu a pena. Todos me chamavam de louco, aqueles idiotas. Agora eu provei que não estamos sozinhos." Ele mal conseguia conter sua alegria. De repente, o prédio começou a tremer e a criatura disse: "Sua curiosidade será sua ruína." Um portal no telhado começou a se abrir e logo depois, uma daquelas coisas caiu no chão. Ele se ergueu sobre todos nós e apenas ficou olhando. A expressão de Popowitz passou de alegria a puro medo em um instante. "O que você quer dizer?" ele perguntou. A criatura se virou para ele. Então ela pegou o doutor sem realmente tocá-lo. "O que você está fazendo? Ponha-me no chão!" ele exigiu, mas a criatura não quis ouvir. Todos nós assistimos quando a criatura bateu o doutor na parede repetidas e repetidas vezes com uma força incrível. Tudo que podíamos ouvir era o som de ossos sendo esmagados e a parede de gesso quebrando. Ele finalmente joga o médico nos monitores. Todos eles estalaram e o vidro voa por toda a parte. Todos engasgamos com a cena e comecei a tremer. Tentei correr, mas meu corpo estava congelado. Era como se aquele monstro tivesse nos impedindo de correr. O ser olhou para Quinn e caminhou até ele. Ele ainda tinha um sorriso no rosto e finalmente falou: "Já era a hora." Sua voz tem um eco e seu corpo começou a se transformar em sua verdadeira forma. "Você não acreditaria há quanto tempo estou aqui," Quinn disse enquanto olhava para todos nós. "O bom doutor finalmente conseguiu provar o que queria. Uma pena que ele não viverá para contá-la. E nenhum de vocês." Cada fibra do meu ser queria correr. Eu olhei para Lily e Alex. Eles estavam petrificados. Lily começou a soluçar e Alex disse: "Seus desgraçados, por que estão fazendo isso?" Quinn olhou para ele e explicou: "Realmente é simples. Caí aqui há 5 anos e precisava voltar. Porém, o transmissor estava quebrado, então não tive como voltar ou entrar em contato com meu povo. Então peguei o corpo de um humano e vaguei por este planeta lamentável. Até que finalmente encontrei o agora falecido doutor. Ele estava obcecado em encontrar vida extraterrestre, então o enganei para fazer tudo isso.
E ele sobreviveu até onde foi útil. Eu não deixo pontas soltas. Alex cerrou o punho e queria atacar Quinn e o outro ser. Ele correu em direção a eles, mas antes que pudesse colocar um dedo em um deles, eles o agarraram e começaram a rasgá-lo lentamente. Lily começou a gritar e saiu correndo da sala. Eu a segui. Tudo o que ouvimos foram sons de gritos e carne sendo dilacerada. As luzes se apagaram e ficamos na escuridão total. Lily estava em pânico e eu tentei acalmá-la. Aquelas coisas, elas mataram sem pensar duas vezes. Lily estava prestes a hiperventilar e eu não podia culpá-la. Eu estava tentando controlar meu medo, mas estava ficando mais difícil a cada segundo. Olhei por cima de ombro de Lily e vi 2 pares de olhos vermelhos. Oh Deus, Lily, precisamos correr. Agora! Eu disse a ela enquanto agarrava sua mão e a puxava comigo. Eu não sabia para onde estava indo, mas estava em modo de pura sobrevivência. Apenas corremos e corremos no que parecia ser um labirinto interminável de corredores extensos. Mas cada segundo que corria, mais perto essas coisas pareciam de mim. Depois do que pareceu uma eternidade, vi uma luz de elevador. Disse a Lily para me seguir e corremos para o elevador e apertamos o botão mais rápido que pudemos. Vamos, se apresse! Eu estava respirando pesadamente e Lily também. O elevador finalmente chegou e nós entramos correndo. No entanto, quando a porta estava prestes a fechar, uma das criaturas agarrou Lily e a puxou para fora. Tudo que ouvi foi ela gritar quando as portas se fechou e me levou para o primeiro andar. Tentei me acalmar, mas não consegui. Pensei que ia morrer aqui, que eles já estariam no primeiro andar à minha espera. O elevador apitou e a porta se abriu lentamente. Fiquei feliz em ver a placa de saída acima da porta da frente. Corri o mais rápido que pude para a saída e com todas as minhas forças bati a porta e caí no chão. Nem estava pensando, só corri e corri, até deixei a bicicleta para trás. De alguma forma, consegui escapar dali. Mas fui o único sobrevivente. Depois do que pareceu uma eternidade, finalmente cheguei ao meu dormitório. Assim que abri a porta, desmaiei e não acordei por várias horas. Quando acordei, estava na enfermaria. Cody e Yuri estavam ao meu lado e nunca me senti tão feliz em vê-los. Eles me perguntaram o que aconteceu e eu disse a eles o que aconteceu. Sobre Popovites, as criaturas, Lily e Alex. Eles acharam que eu estava louco, mas eu disse que estava falando a verdade e que até mostraria. Depois que melhorasse, disse que mostraria a Zona 4. Entramos no carro do Yuri e dirigimos até lá. O que eu vi, no entanto, me chocou. O prédio havia sumido. Não havia vestígios dele. Apenas árvores. Eles perguntaram se eu tinha a localização correta e eu disse que eu sei que é aqui que é a Zona 4. Mas é como se nunca houvesse nada lá. Yuri me disse que devo ter apenas imaginado ou algo assim, então voltamos para minha faculdade. Ninguém acreditou em mim, mas eu sei o que eu vi. Semanas se passaram e eu ainda tinha pesadelos com o que aconteceu. Eu ainda podia ver os rostos daquelas coisas. Eu ainda podia ouvir os gritos. Eu até os ouvia me provocando. Suas vozes ecoavam em minha mente. Eu senti que estava prestes a enlouquecer. Finalmente tive o suficiente e queria apenas me afastar de tudo. Então decidi largar a faculdade e apenas me mudar. E surpreendentemente funcionou. Eu não tinha mais pesadelos nem nada. Eu nem mesmo ouvia suas vozes. Até alguns dias atrás. Mencionei anteriormente que estou escrevendo isso porque sinto que não tenho muito tempo até que eles me encontrem. Bem, eles me encontraram. Comecei a ouvir as vozes novamente e vi flashes de mim morrendo de várias maneiras horríveis. Eu deveria saber que não haveria escapatória. Mesmo enquanto digito isso, posso ouvir suas vozes ecoando na minha cabeça. Acredite ou não, não me importa mais. Nos encontraremos em breve, Virgil.